Ninguém pode te beijar ou abraçar à força, sem você permitir. Carinhos em segredo nunca devem acontecer. Nem fazer você sentar no colo, sem a sua vontade ouvir. Encostar nas suas partes íntimas, não, você deve dizer. Seu corpo é muito especial e você pode protegê-lo de qualquer mal. Você tem direito de dizer não e viver feliz como criança. Se acontecer algo de ruim, conte para adultos de confiança e saiba que você nunca estará sozinho. Faça bonita. Primeiro, eu acho interessante a gente contextualizar um pouco sobre a origem, né, do dia. E essa campanha, que é uma campanha nacional, não é? A abrangência dessa campanha nacional surge instigada por um caso emblemático, né, de uma menina capixaba que foi extremamente violentada, né? Primeiro ela foi sequestrada, depois foi abusada sexualmente, e isso na década de 70, não é? E esse caso teve um impacto muito forte para a sociedade civil em geral e causou uma comoção muito grande a nível nacional. E aí depois, em média de 20 a 30 anos de militância, se institui uma lei, que é a Lei 9.970 de 2000, que institui o Dia Nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Óbvio que isso é fortalecido, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que há 10 anos antes da promulgação dessa lei já veio ser instituída, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E esses aparatos contribuem de forma significativa para a gente combater, né, o abuso sexual e a violência contra as crianças e adolescentes, né? É importante a gente dizer que tanto a instituição do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na década de 90, né, como a instituição dessa Lei 9.970 foram instigadas pelo movimento social do direito da criança e do adolescente, né? Então é uma demanda que surge da sociedade civil, do movimento social organizado. Então é importante, nesse ano, especificamente no ano de 2020, a gente destacar que o Faça Bonito comemora, né, o Faça Bonito é o nome dessa campanha nacional, né, comemora 20 anos, né, junto com o aniversário de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa convergência de comemorações, tanto do ECA como do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração, né, de crianças e adolescentes, é emblemática, né, porque nós vivenciamos um contexto de boicote ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então pessoas que subiram ao poder executivo, enfim, e até o poder legislativo manifestam discursos que vão de encontro, não é, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que apoiam a redução da maioridade penal e outras pautas que para o Estatuto da Criança e do Adolescente são extremamente contraproducentes. Nesse contexto de pandemia, né, de Covid-19, isso se intensifica, né, o abuso, a exploração sexual se intensifica. As pesquisas vêm mostrando que o índice de violência no contexto intrafamiliar é muito grande, né? Então essas pessoas, elas são violentadas pelos próprios integrantes do núcleo familiar, né? Então não é uma pessoa distante, é uma pessoa que tem proximidade com o núcleo familiar, com a família, está em contato toda hora dentro de casa, enfim. Então nesse momento de reclusão, onde você tem um maior convívio familiar, obviamente que esse número cresce, porque as pesquisas mostram justamente essa tendência, né, de que a violência sexual de crianças e adolescentes acontecem por esses integrantes da família, né? Então, eu sou assistente social, né, e atualmente eu coordeno o Centro de Atenção Especializada de Assistência Social, que é o CREAS, né? Nessa instituição, nós atendemos segmentos em situação de vulnerabilidade social que já sofreram algum tipo de violação de direitos, né?
Então nós trabalhamos com pessoas com deficiência que sofreram violação de direito, negligência, violência, maus tratos, né? Trabalhamos com idosos, né? Referenciamos os casos das mulheres que sofrem algum tipo de violência para o CRAM. Nós fazíamos o atendimento com as mulheres, mas como há o CRAM no município, a gente referenciou essas demandas, né? E além desse público de pessoa com deficiência, idosos, mulheres, nós trabalhamos também com esse segmento das crianças e dos adolescentes, não é? Então, nessa minha experiência de gestão, eu ouvi sim relatos, né? Os quais eu não posso mencionar aqui por questão ética, né? Profissional, mas eu digo que assim são situações constantes, né? Que podem ser minimizadas a partir do momento em que temos uma relação de diálogo, que a política de assistência social tem uma relação de diálogo com as demais políticas sociais, né? E aí eu me refiro sobretudo à política de educação, né? Então é fundamental que se faça um trabalho de prevenção, né, à violência sexual, ao abuso sexual nas escolas, e prevenção no sentido de dar informação a essas crianças e adolescentes sobre o que é abuso. Muitas das vezes na cabeça da criança e do adolescente elas confundem afeto, né? Elas podem confundir o abuso com afeto. Então é responsabilidade da escola promover esse tipo de educação sexual, que não tem absolutamente nada a ver com questão de pornografia, com ensinar criança a fazer sexo, não é? E aí eu responsabilizo esse discurso irresponsável de algum dos nossos governantes que vão para a mídia, né, falar esse tipo de coisa, sabendo que ao invés de estar fortalecendo as políticas públicas, né, de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, à exploração de crianças e adolescentes, estão contribuindo ao contrário, né, para que essa proteção não seja efetivada. Observando o comportamento de seus filhos, suas filhas, agora nesse momento de pandemia do Covid-19, onde muitos pais estão dentro de casa, não é? Essa possibilidade de ver algo diferente, né, em seus filhos, suas filhas, fica mais fácil. A gente sabe que é difícil em função da dinâmica do mundo do trabalho, né? Quando a gente está trabalhando, nem sempre os pais têm essa atenção, né, para ver questões sutis, muitas das vezes, no comportamento de seus filhos, né? De repente, a criança que comumente era mais extrovertida, mais peralta, travessa, ela começa a se retrair mais um pouco. Então isso são sinais, né? Crianças que gostavam de ir para a escola, gostavam de fazer uma série de atividades que de uma hora para outra já perde o interesse, não é? Então isso também é algo a ser observado. De repente levar para um psicólogo, ver o que está acontecendo, não é? Então são procedimentos que os pais dessas crianças podem tomar, né, a fim de investigar, saber se está acontecendo alguma coisa. Manter um diálogo mais consistente com a escola, né, com os professores dessas crianças, ver se está acontecendo alguma coisa no contexto escolar, enfim, estar mais atento ao comportamento da criança. As crianças podem ser educadas contando com o apoio da escola, não é? Os pais buscarem se informar, não é? Tentar superar uma perspectiva moralista sobre essa questão de que não se fala de sexualidade, de cuidados, né, sexual, até porque a gente precisa tratar desse tema para que a criança possa ter noção do que é abuso e do que é afeto, né? Do que pode e o que não pode em relação ao meu corpo, em relação aos toques, né, de outra pessoa, em relação a consentimento. Existe um dado nas pesquisas, né, de que a incidência de abuso e de violência na primeira infância é maior, não é? Nos anos iniciais dessa criança, ela está
em maior situação de vulnerabilidade social. Se no contexto da adolescência já há um processo de desenvolvimento da autonomia desse adolescente, não é? Então ele já começa a ter um pouco de autonomia, de senso crítico do que é certo, do que é errado, na primeira infância, não é? Nos anos iniciais dessa criança, não. Então ela está exposta, e é justamente por isso que a gente compreende que esse segmento da criança e do adolescente precisa de proteção, porque é um segmento que está em situação de vulnerabilidade em função do seu momento geracional. É interessante que desde os anos iniciais haja aí uma educação por parte dos pais, por parte, né, da escola. A sociedade civil precisa se conscientizar para fazer a denúncia, né? Então a primeira instância de denúncia é a polícia, né? Ligar 190, existe também o Disque Denúncia 100, que é para qualquer violação dos direitos humanos, a sociedade civil pode lançar mão do Disque 100, não é? Nós temos uma parceria muito grande com o Conselho Tutelar aqui do município, então pode ser feita a denúncia também para o Conselho Tutelar, né, do município. Depois que se constatou, né, que se verificou que houve uma violação de direito, né, o que fazer depois da violação de direito? Aí é que entra o trabalho do CREAS, né? O CREAS não trabalha na dimensão da prevenção. A prevenção é algo promovido, obviamente, por campanhas, promovido pelo Conselho Tutelar, promovido pela sociedade civil, pela Defensoria Pública, né? Obviamente que a gente participa das campanhas do 18 de maio, por exemplo, dando visibilidade a essa data, né? Mas o CREAS atua depois que aconteceu a violação de direito. E aí? O que a gente faz depois da violação de direito, né? Porque um dos objetivos do CREAS é tentar diminuir os impactos da violação de direito sofrida por essa criança e esse adolescente. Será que é possível viver, né, depois de um abuso sexual, depois de uma violência desse tipo? A gente do CREAS diz que sim, é possível viver. Então a gente oferece atendimento socioassistencial com assistente social, atendimento sociojurídico com um advogado, atendimento psicológico com uma psicóloga, né? Tudo no sentido de fazer com que essa criança e adolescente que sofreu esse impacto subjetivo tenha esses impactos diminuídos. Obviamente que a gente não vai fazer com que essa criança esqueça. Quando a gente tira essa criança de uma situação de vulnerabilidade social, viabiliza direitos, né? Viabiliza um atendimento psicológico, fazendo com que ela saiba lidar de uma forma menos danosa para a sua saúde, né? Com essa situação de violência, garante, junto com o nosso advogado, medidas protetivas, junto com a justiça. Então a gente tem meios, né, e formas de garantir uma qualidade de vida para essa criança e adolescente que teve o seu direito violado. Uma data que é uma campanha nacional que foi instituída por força de lei, né? Mais uma vez eu reafirmo a importância dessa lei 9.970 de 2000, né? Que institui essa lei do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dizer que são campanhas como essas de conscientização da sociedade civil e do poder público, não é? Então queria deixar aí esse recado para quem está vendo esse vídeo sobre a importância dessa campanha e a importância de passar essa mensagem à frente, né, ao seu amigo, ao seu vizinho, e se souber de algum caso, não levar isso como brincadeira de criança, mas levar aos órgãos competentes para que se dê resolutividade a esse tipo de caso, né?